Eu quero saudar os amados irmãos em Cristo Jesus com a gloriosa paz do Senhor. E o meu nome é José Antônio. Eu sou diácono na igreja Assembleia de Deus Ministério de Madureira. E eu quero trazer uma palavra de reflexão para os irmãos que se encontra lá no livro de Apocalipse, no capítulo 12, no versículo 3. E diz assim a palavra do Senhor: E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. E sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher, que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentado durante 1260 dias. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada de o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Aleluias. Agora, vai lá no versículo 12, na parte B do versículo, que diz assim: Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E para finalizar, no versículo 17: E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Amém? Até aqui. Bem, meus irmãos, obviamente a passagem, ela diz respeito ao inimigo das nossas almas, aquele que se levantou contra Deus, aquele que um dia fora criado por Deus e recebera o nome de Lúcifer, que significa anjo de luz. E como a palavra nos diz lá no livro de Ezequiel, no versículo 14, Deus dizendo deste anjo assim: Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Olha só, e no versículo 17 do capítulo 28 de Ezequiel também diz: E elevou-se o teu coração por causa da sua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos restipus, para que olhem para ti. O Senhor, quando cria este anjo, Ele dá glória, beleza, formosura, sabedoria para esse anjo, de tal maneira que um dia, ele olhando para si mesmo, olhando para a sua beleza, para a sua formosura, olhando para os caminhos que ficavam do lado dele quando ele passava, as pedras brilhavam aonde ele passava, aleluias, e também a sua beleza excedia a beleza de todos os anjos, porque é como o próprio Senhor Deus diz aqui, que ele era belo, ele estava estabelecido no monte de Deus e andava no meio das pedras afogueadas. Ele era perfeito em todos os seus caminhos, desde que foste criado até que se achou iniquidade nele. Meu Deus, olha só. E ele corrompeu a sua sabedoria por causa do resplendor, por causa da sua beleza. Um dia ele olhou para si mesmo e acreditou, ostentou que poderia usurpar o lugar que é só de Deus. E então Deus, conhecendo
o seu coração e vendo a iniquidade que se formara, que ele concebera no seu coração por causa da sua própria cobiça, por causa da sua avareza, por causa da sua soberba, arrogância, prepotência. Então o Senhor não tem outra alternativa a não ser lançá-lo fora do céu. E o Senhor ficou muito triste por ter que fazer isso, porque ele era um dos anjos que Deus mais amava, mais honrava, mais estimava no céu. Ele era o braço direito de Deus, ele levava todos os outros anjos a adorarem a Deus. Ele era o maestro, ele era aquele que, por onde ele passava, o corpo dele emitia notas musicais. E todos os anjos adoravam o Senhor, mas só que ele se corrompeu, ele olhou para si mesmo e se ensoberbeceu, e o seu coração se obscureceu, de maneira que o Senhor teve que expulsá-lo do céu. E então, depois que o Senhor o lança fora do céu, juntamente com a terça parte dos anjos que ele tinha feito como aliados ao lado dele, então o Senhor se entristece e um silêncio no céu acontece por meia hora. E durante essa meia hora de silêncio que houve no céu, o Senhor então ele arquiteta um plano e de construir, de fazer, de criar o homem. E o Senhor, criando o homem conforme a sua imagem e semelhança, desperta a inveja de Lúcifer, que contempla a obra e a criação de Deus. E quando Lúcifer entende e percebe que o homem, criado à sua imagem e semelhança, era o bem mais amado, era o bem mais estimado, mais honrado, mais amado de Deus, então ele se levanta contra a criação de Deus, contra o homem, com o fim de atingir a Deus. E aí, quando ele cai na terra, e quando Deus cria o homem, a palavra de Deus nos diz aqui no versículo 12 do livro de Apocalipse: ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E então ele vai fazer guerra ao remanescente, aos que guardam os mandamentos de Deus. E ele está guerreando neste momento contra a minha e contra a sua vida, meu irmão e minha irmã. Olha, eu não quero te enganar, não. Eu quero te dizer pelo menos 3 motivos pelos quais o diabo te odeia. O primeiro dele é porque você e eu fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O segundo é porque tudo o que era dele, aleluias, Deus outorgou a nós. Tudo que pertencia ao diabo, a Lúcifer, o Senhor, ele outorga a nós, ele nos concedeu o céu, a glória, a salvação. Ele luta e trabalha para que nós jamais venhamos a herdar a glória eterna que um dia foi dele, na qual um dia ele esteve. E o terceiro motivo pelo qual o diabo te odeia é simplesmente porque Deus te ama. E por isso ele luta, ele guerreia. Eu não quero te enganar não, meu irmão, mas eu quero te dizer que o diabo ele é perverso. Eu quero te dizer que ele é maligno, que ele não tem misericórdia, que ele não tem compaixão, que ele não tem misericórdia alguma de você e nem de mim. Ele vai usar tudo o que ele tem para destruir a mim e a você. Ele vai usar, sabe quais ferramentas ele vai usar nessa guerra? Ele vai usar a luxúria, ele vai usar o adultério, ele vai usar a lascívia, a prostituição, a fornicação, ele vai usar a inveja, ele vai usar o rancor, o ódio, o homicídio, os furtos, ele vai usar todos os ardis que ele puder usar, todas as ferramentas que ele puder usar para destruir a mim e a você, porque nós estamos em uma guerra, queira você ou não, nós estamos em uma guerra na qual ele luta incansavelmente dia e noite para nos destruir. Eu vejo o diabo como um guerreiro revestido de uma armadura negra e que marcha imponentemente em direção a mim e a sua vida. Ele é um guerreiro focado, determinado, ele não brinca de ser diabo, ele faz bem o trabalho para o qual ele si mesmo escolheu fazer. O ministério do diabo é tríplice: roubar, matar e destruir. E eu quero te dizer, meu irmão, que infelizmente eu vejo muitos crentes brincando de ser crente. Eu vejo muitos crentes não levando Deus a sério, servindo a Deus de qualquer maneira, vivendo uma vida dissoluta, amando o mundo e tudo que no mundo há,
Meu irmão, mas você não, você foi chamado para algo melhor. Você foi chamado para ser um soldado de Jesus Cristo, valoroso, varão valoroso. Você foi chamado porque no dia que você levantou a sua mão e aceitou Jesus, você foi alistado para uma guerra. Aleluias. E o inimigo, ele não brinca, meu irmão. Olha, a palavra de Deus nos diz lá no livro de 1 Pedro capítulo 5 versículo 8 que sede sóbrios e vigiai. O diabo, o vosso adversário, anda como leão, bramando como leão, buscando a quem ele possa tragar. Aleluias. E você, meu irmão, se você se alistou para o exército de Jesus Cristo, você tem que fazer aquilo que Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 2, no versículo 3. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Aleluias. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Aleluias. Não deixe nada embaraçar os seus caminhos. Olha, não deixa nem o rancor, nem o ódio, não deixa nem as dificuldades, as adversidades da vida. Não deixa. Não permita que a tristeza, que a decepção, que a desilusão, não deixa que as tribulações, que as tentações, que as provas, que são os instrumentos que o diabo usa para te afastar da presença de Deus, te detenha, te imobilize. Lute com perseverança e fé. Seja um soldado valoroso na presença do Senhor. Use as armas que o Senhor te deu. Você tem usado as armas que o Senhor te deu? Olha só quais são as armas que o Senhor te deu. O Senhor te deu a oração, o jejum. Ele te deu uma Bíblia nas suas mãos, que é a espada do Espírito, para você combater Satanás e vencê-lo. Você tem feito uso dessas ferramentas. Você tem feito uso das armas que o Senhor te deu para combater nessa grande guerra, meu irmão. Porque se você não estiver fazendo uso, infelizmente, a única coisa que te espera é a morte, meu irmão. Se você não estiver sendo um soldado valoroso, se você não estiver usando as armas que o Senhor te deu, a única coisa que te espera é a morte, infelizmente. E todo soldado, meu irmão, que caminha na presença do Senhor, todo soldado, ele precisa de uma armadura para combater, para estar em campo de batalha guerreando. E a palavra de Deus diz no livro de Efésios capítulo 6, versículo 13, dizendo: portanto tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Resistir no dia mau, no dia que o inimigo se levantar contra a tua vida, no dia que o inferno se levantar contra a tua vida, meu irmão. No dia que o diabo vier com seus ardis, no dia que o diabo usar alguém para te perseguir, para te afrontar, para te caluniar, para te entristecer, para te decepcionar. É assim que o inimigo trabalha. Ele usa pessoas para nos desanimar, para nos desviar da fé, para nos fazer ficar decepcionados, para nos entristecer. É assim mesmo, meu irmão. Nós estamos aqui, somos peregrinos, forasteiros em terras estranhas, irmãos. Nós estamos aqui para ser testemunhas de Jesus, testemunhar que Jesus está construindo um reino que nunca terá fim. Aleluia. E todos têm acesso a ele se quiserem. Meu irmão, seja firme, fica firme. Você está em uma guerra. Jesus disse lá no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6. Capítulo 16, versículo 33. Aleluias. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, e vós também vencereis se vocês estiverem em mim. Aleluias. Não desista, irmão. Não desista. Seja um soldado valoroso. Seja um soldado corajoso. Aleluias. Olha aqui também no primeiro versículo do capítulo 2 de 2 Timóteo. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Fortifica-te na graça, na esperança, no favor que Jesus tem te concedido. Não desista. Lute até o fim. Lute até o fim, que Deus há de te conceder vitória, meu irmão. Creia, receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Aleluias. E você será mais do que vencedor se você tão somente militar legitimamente, não permitindo que nada e nem ninguém embarace os teus caminhos, que nenhum negócio desta vida venha a imobilizar você, venha a fazer com que você pare.
porque somente aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Creia, meu irmão, creia nessa palavra, creia que o Senhor é contigo e continue guerreando, continue marchando em direção à Nova Jerusalém, porque um dia o Senhor Jesus ele vai te colocar em um lugar onde nunca mais haverá dor, nem pranto, nem fome, nem sede, nem calma alguma, nem tristeza alguma, meu irmão. Vale a pena sim lutar nessa vida para ser vencedor, vale a pena sim você passar por um pouquinho de tempo essa prova, essa luta, para depois herdar as riquezas incompreensíveis de Cristo. Não desista, meu irmão. Não desista. Persevere até o fim. E você será salvo de todas as afrontas, de todas as tribulações, de todas as provas, adversidades, de todos os reveses dessa vida. Amém, meu querido? Fique com essa palavra no seu coração em nome de Jesus. Glórias a Deus.